pessoal, eu sou a médica Maria de Fátima Monteiro e tenho recebido muitas mensagens de pacientes, de alunos do curso de medicina sobre essa questão da educação no contexto da saúde. Estamos preparando depois uns vídeos sobre um canal que vai ser lançado no YouTube sobre EduSaúde, educação no contexto da saúde. Mas nesse momento eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos, algumas perguntas que já foram lançadas para mim. Por que é importante a educação no contexto da saúde? Primeiro que a gente tem que ter o entendimento que ação. Educação requer ação, movimento. Tá? Saúde, ela acontece dentro de um processo de sincronia. Então, a educação em sincronia com a saúde. Durante muito tempo, a educação ela foi pensada de maneira diferente, separada dos contextos sobre saúde. Vários movimentos sociais, políticos, nortearam o que seria saúde, a partir inclusive da própria Organização Mundial de Saúde, que preconiza que saúde é muito mais do que cuidar de alguém que está doente. Saúde é você ter educação, a partir da escolarização, a questão do lazer, pela questão da saúde mental, você trabalhar em cima da questão do saneamento básico, habitação, emprego, salário. Isso faz parte de todos os elementos que propõem um melhor estado de saúde e bem-estar social. Ora, mas a saúde, ela está dentro de um complexo que a gente chama de processo. Processo, saúde e doença. Por que processo? Porque o processo é um caminho para você chegar a um equilíbrio de bem-estar físico e mental. Nesse processo, nós encontramos fatores, que são os fatores que nós convivemos em diversos ambientes, que podem favorecer ou não a você adoecer. Esses fatores envolvem idade, estado imunológico de cada um, esses fatores envolvem saneamento básico, envolve a própria educação de continuidade. E como o nosso tema é educação, a gente vai destrinchar mais sobre essa questão. Durante muito tempo, a educação no Brasil, dentro do processo histórico da saúde pública, ela foi entendida como a saúde como um caráter higienista. Atualmente, nós estamos vivenciando uma pandemia, pelo Covid-19, e que aí nós temos a ideia de talvez que isso fosse um caráter higienista, e não é. A higiene, ela é necessária como elemento saudável, de comportamento saudável. Tá? Daí porque a educação ela não pode ser trabalhada diante de enfermidades, ela deve ser trabalhada como? De forma contínua e antes de adoecermos. Mas chegou a pandemia, e daí? Pegou todo mundo, do ponto de vista geográfico, numa situação de alerta que se chama comportamento saudável. Então, essas pessoas deixaram de ter comportamento saudável e a partir daí, outras doenças que talvez não fossem como o Covid-19, mas outras doenças corriqueiras ou que já vivem de formas endêmicas em alguns locais de maior precariedade financeira, social, econômica, de modo geral, fez com que essas pessoas elas fossem o quê? Mais penalizadas sobre isso. Quando veio a pandemia, pegou de uma forma generalizada, embora saibamos que a dor social, a dor econômica está sendo muito maior nessas pessoas que têm menos condições financeiras, tá? E nas condições sociais menos favorecidas também. Então, a gente tem que entender a educação dentro do contexto da saúde de uma forma proporcionar a qualidade de vida das pessoas, porque ela também se conflui com a questão de
o conhecimento gera comportamento. Então, a educação é uma ação em continuidade que pega os trilhos, né, das sincronias, né, do organismo em relação aos metabolismos orgânicos, que envolve o corpo como um todo. Quando eu falo na questão da educação, eu priorizo também a linguagem. Então, a gente tem que entender que as pessoas, antes da escolaridade oficial, as pessoas têm uma linguagem. Tem uma linguagem do seu ambiente familiar, do seu ambiente comunitário, né, da cultura ambiental. Emília Ferreiro já falava muito tempo sobre isso nos seus escritos. O quê? Que a linguagem ela precede, inclusive, a própria fala da alfabetização. Paulo Freire fala também muito sobre isso, que a linguagem do mundo precede também a linguagem, né, escrita. Então, as pessoas têm um conhecimento preconcebido. E o que é necessário? Que a gente atrele esses conhecimentos aos conhecimentos escolarizados e científicos. E que esses comportamentos saudáveis sejam comportamentos de continuidade. Mas ele só é de continuidade se eu estiver alimentando através da educação. Então, a educação, ela está dentro do contexto da saúde em qualquer momento, porque a própria saúde, ela contempla a educação. Ela não é necessariamente a questão de estar ou não enfermo. Saúde é muito mais do que isso. E ela contempla, como eu já falei anteriormente, a educação. Então, se você tem alguma dúvida sobre o que a gente dialogou aqui, eu, junto com você, nós faremos um diálogo bastante agradável através do nosso canal no YouTube, através do Edu Saúde. Temos várias perguntas. Na próxima situação de encontro, vamos falar mais sobre educação. O que a educação envolve mais? Será que é apenas o conhecimento que eu recebo e aí eu vou permear comportamento e aí eu vou pensar no outro? Como é que isso acontece? Por que nessa pandemia do Covid-19 estamos tendo tantos conflitos, né? Não só por questões sociais, a questão cultural, questões ideológicas, mas acima de tudo por questões inerentemente relacionadas ao conhecimento. Que conhecimento é esse que precisamos, galgar, buscar para, no coletivo, as pessoas saírem mais favorecidas no processo de saúde, bem-estar físico e mental. Até a próxima!